saber sobre isso. A questão da introdução. Primeira coisa que a gente tem que saber é que localização de instalações consiste na decisão sobre onde instalar. Então, por exemplo, uma empresa ela vai decidir onde que ela vai instalar a próxima sede dela. Ela precisa tomar decisões importantes, porque dependendo da região que ela for, isso vai impactar totalmente na questão de preços, de questão de número de funcionários, logística e tudo mais. E uma vez que você instala, você faz um galpão ou alguma coisa assim, é um pouco difícil você, assim, vamos mudar agora, sei lá, para outra região. É meio complicado, né? Porque já teve toda uma questão estrutural. Então, é por isso que eu até grifei aqui, olha, longo prazo. Então, é uma decisão sobre onde abrir novas instalações é considerada uma questão muito estratégica e de longo prazo. Então, você tem que pensar não só no agora, no mercado atual, como daqui tantos anos, sabe? Então, é um problema bem complexo pra gente poder entender, porque tem vários critérios e é a partir disso que a gente vai mostrar pra vocês como é que funciona. Bom, aqui no slide está falando sobre localização de instalações. Então, alguns fatores dominantes na manufatura e nos serviços são os seguintes: a manufatura e a questão dos serviços. A manufatura, ela consiste muito em relação à parte do sindicato. Então, quem vão ser nossos funcionários? Quem vão ser os nossos consumidores? Eles estão perto da gente? Qual que é o impacto disso com o ambiente? Eu vou degradar muito se eu instalar essa empresa? Ou se eu quiser me mudar para essa região? Vai ter um grande impacto? Qual que vai ser a qualidade de vida dos empregados? Eu vou instalar numa região que proporciona uma boa qualidade de vida para os meus funcionários, para as famílias dele? Que são dos fornecedores. Por exemplo, vou abrir uma empresa. Tô sabendo que lá em Manaus, lá no Amazonas, tem um lugar que dá, de acordo com o governo, eles abaixam as tarifas. Eu esqueci qual que é o nome, eu vou colocar aqui embaixo pra vocês. Mas é Zona Franca de Manaus, gente, Zona Franca de Manaus. Então lá é um lugar onde o custo é muito mais baixo, só que custo é mais baixo, lá tem madeira, não sei o que lá, tem muitos recursos, se eu quiser minério de ferro, papapá. Mas os meus consumidores, eles vão estar próximos de mim, a questão da logística, montar, depois transportar, vale a pena me mudar para lá, apesar de serem tarifas mais baixas do que, sei lá, me mudar para a região sul ou sudeste, que tem o maior mercado? Então é isso que a gente vai falar sobre hoje. Tá? Então, a proximidade da matriz, os impostos, o custo, terreno, energia, água, né? Que seria no caso de se for instalar em Manaus, esses requisitos aqui são mais baixos. Então, a manufatura, ela facilita muito. Mas a gente tem outro lado, que seriam os serviços. A proximidade dos clientes, eu vou ter um contato próximo com o meu cliente, se ele quiser entrar em contato comigo. Os meus competidores, eles vão estar mais próximos ou mais longes? Custo do transporte, que seria o frete. Tá, pode ser até barato construir, então, nessa região. Vamos supor aquela questão lá da região sudeste da Zona Franca de Manaus. Mas, será que depois, quando eu tiver já meu produto pronto, e eu quiser transportar para o mercado, que seria a maior parte dos meus clientes, eles morariam na região sul ou sudeste, né? No máximo, assim, nordeste, assim, digamos, por uma questão, assim, por números, tá, galera? É bem longe de transportar lá de Manaus até o sudeste, principalmente porque o Brasil, ele conta muito com essa questão das rodovias, né, dos caminhões. Então, assim, gasolina já seria um fator, pedágios, então tudo isso, né, corrobora, né, pra gente poder pensar. Então, é uma coisa muito complexa. Então, a questão das proximidades com os fornecedores. Então, para algumas empresas é essencial localizar próximo às fontes das matérias-primas. Então, eu vou fabricar, por exemplo, um lápis, aquele amarelinho, sabe? Que tem uma borrachinha. Gente, eu preciso da madeira, eu preciso do grafite, eu preciso da tinta, preciso da borracha, do látex. Então, onde que eu vou achar minhas matérias-primas? Elas vão estar próximas de mim, longe? Outro fator também que proporciona isso é relevante quanto ao custo da matéria-prima, é baixo o volume, porque também não adianta eu transportar, eu tenho minha firma e ter o fornecedor da matéria-prima ser um material muito leve, para muito leve, assim, eu digo também, como eu poderia dizer, uma distância muito longa,
de viagem, muito leve e comprido. Não sei, eu não veio em minha cabeça algum objeto assim que ocupa um grande espaço. Por exemplo, isopor, né? Isopor, você pode comprar uma camada enorme assim, mas, por exemplo, é leve, comprido, dependendo das placas que você comprar, mas, sei lá, uma cidade muito afastada da sua empresa. Não compensa, né, gente? Então, assim, olha, então é relevante pensar na questão do volume, se é alto ou não. Então, uma indústria alimentícia, mineração, que daí já é alimentícia. Por exemplo, vou comprar uma banana lá do Nordeste. Aí já é um pouco mais complicado de transportar até a região sul, sudeste, né? Então tudo isso tem que contar, porque vai ter desperdício no meio do caminho. Impacto nos custos de transporte deve ser analisado, então, qual que é o custo? Questão da matéria-prima, contra também o produto finalizado para entregar até o cliente. É um fator, então, muito importante quanto ao tempo, ok? Bom, outra coisa aqui também. Proximidade com a mão de obra. A facilidade do acesso à mão de obra qualificada e de baixo custo. Algumas regiões possuem mão de obra mais qualificada em determinados setores, indústrias, automotiva, TI, cerâmica, etc. Por exemplo, são de São Paulo, Campinas, Curitiba, um pouco do norte do Paraná, porque tem bastante universidades, né? Temos, por exemplo, a UFPR, a UTFPR, a UEL, Maringá, né? O UEM, Campinas, Unicamp, UFSCar Federal de São Paulo, São Carlos, perdão, a USP mesmo. Então, tem muita mão de obra qualificada, mas a gente também, e são pessoas novas, né? Pessoas que acabaram de sair da graduação, estão querendo começar e, assim, não precisa, tão qualificadas, mas também não precisa ter um salário tão alto. Então, isso é um fator muito bom, né? Instalar fábricas nessas regiões. Algumas regiões, elas possuem a mão de obra mais qualificada, então, isso é muito bom, do que uma região que tem muita mão de obra, só que é pouco qualificada, ou seja, vai ter uma baixa produtividade. Fator relevante quanto à mão de obra mais precisa a ser especializada, a proximidade de escolas técnicas, universidades, que eu acabei de falar. Trade-off importante. Trade-off seria a questão de uma escolha, assim, papel que você vai fazer de escolher aquilo ou não, tá? Sendo curto e grosso, assim, né? Mas tem um significado um pouquinho mais profundo, mas eu não vou me adentrar muito nesse quesito, tá? Grandes centros possuem mão de obra mais qualificada, porém com custos mais elevados. Por exemplo, São Paulo tem muita gente com muitos anos no mercado de trabalho. Então, provavelmente a mão de obra dela vai ser muito qualificada, mas também vai ser muito cara. Então, para quem tá querendo abrir uma empresa e contratar funcionários desse ramo seria muito bom, só que a questão financeira já não ajuda muito, porque daí seria muito caro, seria além das condições. Bom, o fator proximidade dos clientes. Então, assim, a facilidade de entregar de forma rápida e de baixo custo são muito boas. Então, é essencial no setor de serviços que o cliente é a entrada e a saída do processo de prestação de serviços, né? É importante também que o transporte do produto é caro, né? Então, e complexo, se comparado, então, aos transportes de matérias-primas. Então, ter essa questão de proximidade com o cliente facilita muito, porque, por exemplo, se eu tenho uma fábrica perto, vamos supor, Sorocaba, Campinas mesmo, e meu cliente está em São Paulo. Pô, muito próximo. Não preciso me preocupar muito com a questão de transporte, logística, porque eu tô muito próximo do meu cliente. Se acontecer qualquer coisa do meu cliente ter um produto que chega com defeito, ele pode entrar em contato comigo de uma forma muito mais rápida, o problema vai ser resolvido de uma forma muito mais rápida, se for questão física, material físico, né, que ele comprou. E também se o tempo de entrega e a necessidade de reduzir estoque for crucial, então a localização próxima ao cliente, isso é uma coisa muito importante. Um exemplo disso são fornecedores de garrafas plásticas que tendem a se localizar próximos às fábricas de bebida, por exemplo. Fábrica da Coca-Cola, lá em Jundiaí. Ou a Ambev. Esses lugares são obviamente que, vou instalar perto de um lugar que produz bebida. Vou produzir, sei lá, um carro... então vou deixar uma borracharia próxima, né? Fazer essas coisas. Gente, aqui tem alguns métodos de tomada de decisão para a gente poder saber se uma empresa ela vai instalar. Então, se você
é um stakeholder de uma empresa e você tem um papel de decisão muito importante para decidir onde que vai ser instalado, qual que é o melhor lugar, melhor área. Então a gente tem esses 4 métodos que eu vou mostrar para você. O primeiro método é o método de ponderação de fatores. Então, ele trata de um método muito simples e muito utilizado que lista fatores relevantes nas seguintes alternativas de localização. Listar os fatores relevantes para a tomada de decisão, então determinar os pesos. A partir disso, então, ponderação até já leva a esse sentido, né? Listar as alternativas disponíveis para a localização, para localizar a instalação, atribuir pontos de cada alternativa em cada fator e calcular a pontuação final. Eu vou mostrar um exemplo em seguida, tá? Pra ficar um pouquinho mais claro, mas só para vocês terem uma noção de como que é feito esse método, tá? E o sexto, ordenar as alternativas da maior para a menor pontuação. Vou listar aqui um exemplinho, tá? Uma fabricante de móveis deseja instalar uma nova fábrica no estado do Paraná. Em reunião com a diretoria da empresa, foram decididos os fatores mais críticos para a tomada de decisão. Então, capacitação da mão de obra. A gente vai instalar num lugar onde tem muitas universidades, alguma coisa assim, onde tem muita gente que foi capacitada e o preço não é tão alto. Condição de vida da cidade ou a região que eu for instalar minha fábrica, ela tem ela tem perspectiva de crescimento e tudo mais, questão de terreno, pessoas, comunidade. O custo do terreno é um lugar caro que ao longo do tempo vai, assim, encarecer ou não? Os benefícios fiscais da empresa. Eu vou ter algum benefício se eu for entrar e instalar uma empresa aqui? A prefeitura ou o município, eles vão me ajudar com alguns benefícios? A acessibilidade a rodovias. Se eu instalar, eu vou precisar de matéria-prima chegando para mim, porque eu preciso de boas estradas. Então, vai ter estradas boas? O governo talvez vai ajudar? Será que é uma região onde possa ter futuramente investimentos, essas coisas? Qual que é o potencial de expansão dessa região? Então, nesse caso aqui, olha, a gente vai colocar desse jeito, dessa forma. Então, olha, o exemplo que eu coloquei. A empresa possui negociação para instalar a fábrica em 3 cidades: Arapongas, Umuarama e Cascavel. A tabela abaixo mostra os pesos de cada critério e as alternativas. Então, no caso, você como stakeholder vai ter que pontuar uma nota para cada uma e depois, de acordo com esses 6 critérios, né? Capacitação, blá blá blá, até 6. Então, aqui tá mais ou menos uma tabelinha para vocês terem uma... Aí lá, você foi lá, pontuou e deu isso daqui. Tá, legal. Então, vamos ver como é que vai ficar agora a questão da pontuação. Vamos ver qual que compensa. Tá, você multiplicou e deu isso aqui. Então, olha, tudo, 66, 45, 56. Então, o lugar que mais compensa é Arapongas. Por quê? Porque a pontuação total, vendo tudo, é 66. E lembrando que os pesos, é preferível ser um número, por exemplo, de 1 a 5, porque a precisão é maior do que colocar, ainda mais se for uma decisão ou um brainstorming com várias pessoas, vários gerentes de uma empresa, várias pessoas. Se vocês colocarem, vão colocar o peso de 1 a 100. Concorda comigo que tem gente que pode colocar 56, a questão do peso, 78, 90. Isso vai influenciar muito na questão da multiplicação e depois da própria... para fazer a média. Então, assim, é sempre bom você colocar uma questão do peso ser bem delimitador, né? Por exemplo, de 1 a 5. Então, 1 péssimo, 5 bom. Então, facilita bastante para ter mais precisão e uma conscientização maior, assim, sobre o próprio resultado, né? Tem uma garantia maior. Então, aqui a gente viu que, com base nos fatores considerados, a melhor alternativa a construir seria Arapongas, a segunda melhor seria Cascavel e a Umuarama seria a última. Então, olha, consideração: por se tratar de uma decisão estratégica e de longo prazo, os resultados precisam ser amplamente discutidos antes da decisão final com relação à cidade escolhida. Então, olha, aqui que eu falei para vocês, consideração sobre o método. Então, apesar de ser um método muito simples e qualitativo, ele tem que tomar cuidado. Então, a escolha da escala de avaliação de 1 a 5, 1 a 10 e 1 a 100 pode mudar bastante. Então, a escolha dos fatores devem ser relevantes e não pode haver sobreposição, ou seja, uma coisa muito similar à outra. Tomada de decisão do grupo, como chegar em consenso. Então,
Como eu falei, 1 a 5 seria o mais ideal para chegar a um consenso maior. As notas são subjetivas e não proporcionais. Gente, o método agora de gravidade que eu vou falar para vocês. Trata-se de um método para localizar uma única instalação. Então, considerando a posição, o volume de movimentação com outras localidades ou instalações. Então, a gente tem que, primeiro, listar as instalações que relacionam com a nova instalação a ser construída. Obter as coordenadas dessa instalação e o seu peso. Ela é geralmente expressa com a quantidade de remessa, volume e de vendas. Então, aplicar a fórmula do centroide para obter as coordenadas. Então, vamos lá e eu vou colocar um exemplo para vocês. Então, olha, aqui, localização da instalação. Um exemplo. O fabricante de bebidas deseja abrir um novo centro de distribuição para atender as principais cidades do Paraná. Então, aqui a gente fez aqui vamos fazer uma cartografia, né, para você ver as questões das cidades, tá? E vamos ver a parte. Então, vamos lá. A gente colocou, então, a questão do volume de vendas mensais, X e Y. Gente, aqui XY seria basicamente a posição, então, da coordenada, tá? Então, Londrina 260. Se você voltar, então, um pouquinho, você vai ver que ele tá bem próximo dessa coordenada. E assim por diante nas outras cidades. Então, o que você vai fazer nessa questão daqui, olha? Você vai pegar, então, o método do centro de gravidade, as coordenadas x e y do centroide, para minimizar a distância ponderada para as demais instalações dadas por, então, coordenada x. Então, aqui ficou um pouquinho caricato, assim, mas eu vou mostrar para vocês, então, um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Gente, nesse exemplo daqui, então, o que eu fiz? Olha, para chegar nesse valor de 161.200, eu peguei o valor desse X e multipliquei com o valor das vendas. A mesma coisa para essa coluna daqui, eu peguei o valor de Y, então que é 380, e multipliquei pelo número de vendas, que dá isso daqui. E isso com todos, peguei esse vezes esse, que deu isso, e depois esse daqui de 190 vezes 410, que deu isso. Até chegar em todos esses resultados aqui, tá bom? Então, por exemplo, agora a gente pode usar então esse dado da tabela, que é aquela conta, pra gente poder descobrir então. Então, a gente vai pegar então o valor total, a soma de tudo. Então, ó, 960.300 dividido por 3.530. Então, olha, eu vou voltar lá pra... então, o que ele fez? Ele pegou esse valor daqui e dividiu pelo número de vendas. Esse com esse, e tanto os 829.900 pelos 3.530. Então, a conclusão que a gente chega, então, é que o centro de distribuição ele deve ser construído na coordenada x 272 e y 235. Então, no caso, assim, da nossa resposta, ele teria que ser construído mais ou menos nesse ponto vermelho, que seria mais ou menos o Turvo e, Quairacá. Uma cidade meio estranha, assim, mas o ponto que ajudaria a gente a alcançar todas essas regiões aqui seria esse daqui. Considerações sobre o método é que este método ele requer o conhecimento das instalações que se correlacionarão, então, com a nova instalação. Por isso que tem aqueles outros pontinhos azuis que eu vou... Olha, tem vários pontinhos que são os centros das instalações que já estão instaladas. E essa nova instalação que ela vai se correlacionar com esses outros pontinhos azuis. Então, assim, essa correlação com as outras instalações, os fatores de ponderação que devem ser usados, questão quantidade de frete, quantidade de matéria-prima que vai ser recebida, no caso, se forem fábricas, o tamanho do mercado consumidor da região. Esse método ele também somente permite analisar a abertura de uma única instalação. Se for necessário abrir mais de uma instalação conjuntamente, tem que usar outras técnicas, tá? E o ponto de centro de gravidade ele nem sempre é viável para a abertura de uma instalação, porém, pontos próximos dos centroides geralmente são boas opções. Então, assim, não é porque eu cheguei literalmente naquela coordenada que literalmente levando todas as considerações. Não, deu aquele ponto, tem que ser lá. Não, mas se eu vi que, por exemplo, a questão dos fretes, que seria o segundo ponto aqui, essa segunda bolinha, não tá batendo, que eu preciso fazer exatamente nessa coordenada. Não, eu posso fazer uma região um pouquinho mais próxima, mas que não é o ponto exato, ok?
Método de carga-distância. Permite, então, avaliar múltiplas alternativas. E eu vou mostrar para vocês, então, alguns critérios e, como sempre, dar aquele exemplo e depois mostrar o resultado, tá? Então, primeiro, listar todas as instalações que se relacionam com a nova instalação aberta. Listar as possíveis localidades para a nova instalação. Calcular o somatório da carga-distância de cada alternativa. E, quarto, ordenar as alternativas de forma crescente com relação ao valor total da carga à distância. Então, quanto menor for o valor, melhor é a alternativa. Então, aqui, olha, a gente tem um exemplo. A prefeitura de uma cidade deseja construir um novo hospital para atender 6 bairros. Há 2 terrenos disponíveis para construir o hospital. Qual deles é melhor? Então, quais desses pontinhos que tem que ser? Aí, no caso aqui, a gente listou os pontos. Então, ponto B1, B2, B3... e o número das instalações de cada um, tá? Aqui, olha, os 2 terrenos disponíveis se encontram nas seguintes alternativas, nas seguintes coordenadas, T1 e T2. Aqui, ó. E, então, para a gente descobrir o cálculo da distância, para calcular a distância entre 2 pontos, então a gente vai ter que usar esse cálculo da distância ou euclidiana, que é uma distância em linha reta, ou a distância Manhattan. Então, seria delimitado em quadras. Eu vou mostrar aqui, fazer um exercício com um exemplo um pouco mais prático. Então, olha aqui, ó, gente. Ó, peguei 250, que seria esse valor daqui. E eu dividi por 220. Ó, marca bem, 220 e 320. Esse valor 220 e 320, ele é exatamente esse valor daqui, olha. Tá vendo? Então, aqui eu vou usar para um ponto e depois eu vou usar esse ponto aqui de baixo para uma outra ocasião, tá? Mas guarda bem. Se você quiser também até parar, tirar print ou desenhar, é muito importante para você poder realmente entender a resolução desse exercício. Então, assim, olha, essa tabela, ela é basicamente o quê? Ela é... Ó, pega aqui, ó. Pegar uma canetinha. Esse 250... ele literalmente não é esse valor daqui, tá? Mas ele é... Opa! Peraí, vou voltar com a caneta aqui, ó. É esse daqui, ó. Esse daqui que é aqui, ó. Estou mostrando aqui com a canetita. Então, é 250, 450, subtraindo com esses pontos daqui, ó. Pá, pá. Tá bom? 250 menos aqui, 450 menos aqui. Aí você vai fazer, então, a raiz e... Aqui, ó. Tá bom? Aí você vai achar. Fazendo tudo aquilo, aquela distância lá, divide, vocês vão encontrar esses valores, tá? Por ponto da distância T1 e T2. Aí, olha, o resultado aqui, então, da carga distância. Então, atendimento, é o centro, da distância T1, distância T2. Aqui, ó. Seria, então, o somatório. Então, como tem que ser a menor distância, então, no caso, T1 seria a melhor opção. Então, no caso, de onde que saiu isso? Seria a multiplicação de 2.300 vezes 133. Que daí dá esse valor aqui, olha. De 1.640.820. Mesma coisa com esse. Pega a distância, multiplica pelo número de atendimentos que você vai achar esse valor daqui que eu tô indicando com a setinha. Daí soma tudo isso aqui e aí você vai achar o total. E é a partir desse total que você vai ter o seu ponto de partida para escolher se é sim válido a escolha de um ou de outro. Então, aqui sendo a conclusão, é que construir um hospital no terreno 1 é a melhor alternativa porque a carga de distância é bem menor. E isso explica pela grande quantidade de atendimentos. Então, por ser um lugar com maior atendimento, vai acarretar de você conseguir atingir um público maior. Tá? E o valor da carga de distância corresponde à distância total que será percorrida por todas as pessoas que precisarão do atendimento. E por ser um indicador quantitativo, podemos dizer que com certeza que se abrirmos o hospital em T2, a distância percorrida será 20,50% maior, ok? Ou seja, qual que é o ponto negativo disso? Se uma pessoa está passando mal e se ela está numa cidade A para I, se ela fosse para T1, que é a região T1, seria 20,54% mais rápido do que se a gente fosse para T2. Então, assim, vamos supor, vou jogar um número aleatório. Demorasse 1 hora, a outra região, que seria T2, que é a pior região, demoraria 1 hora e mais alguns minutos, ok? Então, isso é um fator muito importante para você ver se é válido ou não.
Gente, foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima.